Amém, igreja, graça e paz do Senhor Jesus. Bom dia a todos. Você que nos visita nesta manhã, você que é da igreja, quem eu não cumprimentei no início. Nova série, pode colocar aí a imagem. O meu desejo é que Deus fale conosco neste mês de maneira especial. O tema da série é Sprint. Acelere no propósito antes que o tempo passe ou acabe. Vamos repetir isso? Diga comigo. Acelere no propósito antes que o tempo passe ou acabe. Então o tempo vai acabar? Sim ou não? Vai. O tempo vai passar? Sim ou não? Vai. Quem sabe o significado da palavra sprint? Alguém imagina? Sprint significa aceleração. Os corredores fazem muito isso nas maratonas, e eles vão mantendo um ritmo, e quando vão chegando no final, nos últimos 1.000 metros, 1.500 metros, eles dão um sprint, que é aquele gás final para poder ganhar posição, ganhar tempo, passar algum adversário naquele pedacinho final da corrida, ok? Então o sprint ele é dado no final, quando o corredor está avistando a chegada, a linha de chegada, ele se programa para um sprint, ok? E a nossa proposta este mês é para que você entenda que na vida cristã também será necessário, para mim e para você, darmos um sprint. Então esse é o meu objetivo, nós entendermos este mês isso. Hoje talvez uma palavra um pouco maior e mais cheia de informações do que na segunda e na terceira, porque hoje eu vou começar o assunto e vou mostrar do ponto de vista espiritual a seriedade da coisa, o tanto que você precisa não só estar correndo, né, mas também acelerar no final. Depois eu vou trazer alguns dados a respeito daquilo que tem acontecido no mundo, dados naturais, estatística mesmo, coisa que você precisa estar atento a respeito daquilo que está acontecendo no mundo e que tem mostrado que nós estamos no fim, estamos perto da linha de chegada. Se você é um crente que está aqui neste mundo, vivendo aqui, correndo essa corrida, mas você não está atento a este detalhe, percebendo o fim, você fica distraído. Se você estiver percebendo que o fim está próximo, você se apronta para isso, ok? E no final, depois na terceira parte da palavra, eu quero te propor, te desafiar a sprintar na sua vida cristã, ok? Mas antes de entrarmos na palavra, eu tenho 3 colaboradores que vão me ajudar a mostrar para a igreja na prática o que é sprint. Vai! Sprintou, vai! Aê, garoto! Uma salva de palmas para os artistas aí. Beleza. Amém. Então, sprint é isso. Para você que não imaginava o que é, nunca tinha visto. Sprint é isso. Tema da palavra hoje, para quem está anotando. Vamos lá. Intensificando as forças para o final da corrida. Então, intensidade é o que a gente lembra, né, quando se fala de sprint. Beleza? O texto nosso é 1 Coríntios 9, 24. Abra aí, eu quero ler ele, depois eu vou ler outros. Que eu coloquei aqui, talvez não dê para me te esperar, mas esse eu quero esperar você abrir. 1 Coríntios 9, 24. 1 Coríntios 9, 24 é o texto que vai dar base para a nossa reflexão hoje, a primeira da série. O tema? Tema intensificando as forças para o final da corrida, ou acelerando no final da corrida, intensificando as forças para o final da corrida, ou acelerando no fim da corrida, amém? Quem achou 1 Coríntios 9, 24, diga amém. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas só um leva o prêmio. Correi de tal maneira que o alcanceis. Irmãos, 3 verdades fundamentais neste texto aqui, importante você entender. Todos nós estamos na corrida. Diga, eu estou na corrida. Nós estamos na corrida da fé, corrida da vida cristã. Deus te chamou um dia para esta corrida, Deus te salvou um dia,
e te colocou em uma destas raias. Todos nós estamos nesta corrida. Aí o texto está falando que todos correm, mas só um leva o prêmio. Será que esse só um leva o prêmio aqui está no sentido de quantidade ou de qualidade? O que vocês acham? Qualidade. Não é que só uma pessoa vai subir no pódio, cruzar a linha de chegada. Nós vimos aqui que foram 3. Então não está no sentido de quantidade, Helder, mas no sentido de qualidade. Todos correm, mas só um leva o prêmio. Quem que é esse só um? É este grupo de pessoas que está dentro do perfil, dentro do padrão que Deus estabeleceu para a corrida. Este grupo de pessoas, estes, cruzarão a linha de chegada como vencedores. Então veja bem, não é uma competição entre eu e você e quem está aí do seu lado, não. Essa competição eu não estou competindo com quem está aqui do meu lado, não. É uma competição contra o mundo, o diabo, o sistema. Todos os entes malignos, opositores que querem me tirar dessa corrida. Eles são meus adversários. Ok? Mas outra verdade importante demais nesse texto aqui. Deus espera que você chegue aqui até o fim, cruze a linha de chegada de uma maneira específica. Quem sabe de que maneira que é? Como vencedor. Vencedor. Diga assim: Deus deseja que eu chegue no final da corrida como vencedor. Não tem outra opção. Deus não deu outra opção. Deus não tem outra saída, outra ideia, outra direção. Ele te colocou na corrida, Ele determinou as regras da corrida, Ele te capacita na corrida e Ele espera que você chegue ao final da corrida de uma maneira tal, vencedor. Não tem como correr disso, Neto. Então essas 3 verdades estão aqui, neste texto que dá base para a palavra. Tem um jeito certo de correr a corrida. Tem uma maneira certa de participar desta corrida. E tem uma maneira desejada por Deus para você chegar no fim. Irmãos, é importante entender isso porque se você não chegar no fim como Deus determinou, algo de ruim acontecerá. Presta atenção aqui, importante você entender isso aqui. Pastor, eu entrei na corrida, estou correndo, vou correndo, e se eu chegar lá no final cansado, morto, rastejando, eu quero chegar. Não é assim. Não é assim. Deus determinou que você chegue aqui como vencedor. Tem que chegar como vencedor, tem que cruzar a linha de chegada e subir no pódio. Ele tem recompensas, Ele tem propósitos para você se você chegar aqui como tal. Eu quero ler alguns textos para mostrar para a igreja, para nós reafirmarmos isso, o tanto que essa questão é séria, porque tem pessoas que estão correndo a corrida de qualquer jeito, estão correndo do jeito que acham que tem que ser, estão levando no banho-maria, estão levando com a barriga, estão sendo empurrados pelo vento. Não é isso que Deus tem para nós, não é isso. Entenda algo definitivamente. Deus determinou uma maneira certa, específica de chegar no final, e eu tenho que chegar lá como tal. 1 Coríntios 3, do 12 ao 15, somente anote aí, eu vou ler, não vou poder esperar todos abrirem. A Bíblia diz assim, 1 Coríntios 3, do 12 ao 15. Anota aí você que depois vai ministrar, repetir essa palavra, ruminar ela lá na sua célula. E se alguém sobre esse fundamento, preste atenção aqui agora, formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, ou de madeira, feno e palha, a obra de cada um se manifestará, ou seja, será julgada, avaliada. Na verdade, que dia é esse? O dia do julgamento, o dia do tribunal de Cristo. A declarará. Porque pelo fogo, o que é o fogo aqui nesse texto de Paulo aqui? O julgamento de Deus, a auditoria de Deus, a análise de Deus. Pelo fogo será descoberto. O que será descoberto, pastor? A forma com que você participou da corrida. É isso que o fogo vai fazer naquele dia. De que maneira você correu de lá até aqui. É isso que o fogo vai mostrar. Será descoberto e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra de cada um permanecer, for aprovada, for feita corretamente, esse receberá o quê? Galardão. Então veja bem,
se a obra for aprovada, o que é o resultado? O que vai vir da parte de Deus? Galardão. Mas se não for aprovada a obra, vai ficar por isso mesmo? Não vai acontecer nada. É aqui que muita gente não entende o que a Bíblia está dizendo. Se as obras forem aprovadas, se o fogo provar e a obra não queimar, você vai receber galardão, aprovação. Mas e se não for aprovada as obras? E se Deus falar para você, não, você correu a corrida de maneira errada, o que vai acontecer? O texto diz, irmãos, olha o tanto que é sério isso aqui, você tem que se atentar para isso aqui. E se a obra de alguém se queimar, for reprovada, fez do jeito errado, esse sofrerá dano. Diga, sofrerá dano. Pergunto para a igreja, sofrer dano é coisa boa ou coisa ruim? É eu que estou dizendo ou está aqui na Bíblia? Está aqui na Bíblia, está aqui. Então você correu bem, correu corretamente, cruzou a linha de chegada como vencedor, conseguiu dar o sprint, acelerar, fica tranquilo, você está cumprindo o propósito, Deus vai te honrar, Deus vai te recompensar. Mas se você não fizer assim, você correr essa corrida de maneira errada e perder o tempo dela, sofrerá dano, é o que a Bíblia está dizendo. Mas o tal, todavia, será salvo como pelo fogo, ou seja, vai passar na risca, no limite, pela misericórdia, mas sem recompensas nenhuma. Então, irmãos, nós podemos brincar nessa corrida? Não. Você pode se distrair nessa corrida? Não. Você pode parar nessa corrida? Não. Você pode olhar para trás nessa corrida? Muito menos. De jeito nenhum. É uma competição muito séria, talvez a competição mais séria da sua vida. Mateus 7, 21, 22. Somente anota e me ouça. Mateus 7, 21, 22. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Já falamos muito sobre isso aqui. Quando fala de reino dos céus, você tem que lembrar de quê? Recompensas. Falou de reino, recompensa. Tem nada a ver com salvação. Reino dos céus, reino de Deus. Lembra de recompensa, posição, galardão, honra. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia dirão, Senhor, Senhor, não profetizamos em Teu nome não expulsamos demônios, em Teu nome não fizemos muitas maravilhas. E então lhes direi abertamente, apartai-vos de mim, pois não vos conheço, vós que praticais a iniquidade. Então, mais um texto bíblico que mostra que a direção aqui, a ordem aqui, a instrução aqui é para o povo que conhecia Deus. Expulsava demônio, profetizava. Senhor, Senhor, fizemos tantas coisas em Teu nome. Como é que estou aqui ouvindo agora, no dia do tribunal de Cristo, no dia do juízo, o Senhor está falando que não me conhece? Mas está aqui na Bíblia, irmãos. Estou lendo para vocês o texto, Mateus 7, 21, 22. Isso é verdade para nós. Não é para ser desconsiderado. É igual aquela historinha do bolo de chocolate que eu contei já várias vezes aqui. O irmão queria agradar a Deus fazendo um bolo de chocolate porque ele amava o bolo de chocolate. Mas Deus gostava de bolo de baunilha. Deus tinha pedido o bolo de baunilha. Mas só que, como ele era muito apaixonado em bolo de chocolate, sempre fazia sucesso com o bolo de chocolate, ele foi fazer o bolo de chocolate para levar para Deus. Chegou lá, Noêmia, todo feliz da vida, vou surpreender Deus mais do que todos. O meu bolo é especial. Entregou para Deus o bolo de chocolate. O que Deus falou para ele? Eu pedi bolo de baunilha. Eu não gosto de chocolate. Eu não posso. Tolerância à lactose, será? Não adianta fazer para Deus o que eu acho que Ele quer. Não adianta entregar para Deus o que eu acho que Ele deseja da minha parte. Não adianta correr na corrida do jeito que eu acho que tem que ser a corrida, do jeito que eu acho que tem que correr. Tem que ser do jeito que Deus determinou, o organizador da corrida. Mais um outro texto, Lucas 9:62, a Bíblia diz, aquele que colocou a mão no arado e olha para trás, desiste, o que a Bíblia diz? Não é apto para entrar no reino. Quantos colocaram a mão no arado um dia? Diga glória a Deus. Quantos estão na corrida? Diga aleluia. A Bíblia está falando para você, não olhe para trás, não desista, não esmoreça,
Não pare na corrida. Não se distraia com quem está do seu lado. Hebreus 10, 38 também, a Bíblia diz que Ele não tem prazer nos que retrocedem. Deus não tem prazer em quem começa e para, em quem começa e termina, em quem começa no 12 e depois vai descendo, tira o pé do acelerador. Deus não tem prazer em quem retrocede e quem para. Um destaque importante aqui, pastor, toda vez que prega sobre isso eu sou confrontado, porque eu sei que essa palavra confronta mesmo. Eu fui. E eu estou com um monte de coisa aqui na minha vida aqui que eu quero acelerar. E às vezes a gente vai falar sobre o que é ser um vencedor, as pessoas ficam com dúvida. O que é ser um vencedor? Ser um vencedor é aquela pessoa que nunca erra, aquela pessoa que não tem problemas, aquela pessoa que não se cansa na caminhada. Ser vencedor é isso? Não. Ser vencedor é o perfeito? Não. Ser vencedor é aquele que não tem dificuldades e lutas na corrida? Não, não é isso. Vencedor não é isso. Vencedor é aquele que está na sua raia, olhando com seus olhos fixos para o alvo, sempre avançando, progredindo, continuando, crescendo, sendo transformado, com o desejo de cruzar a linha de chegada como vencedor. Este é o vencedor. Então não fica pensando aí, não, eu para vencedor, esse padrão é muito alto para mim, eu não consigo. Não, vencedor não é este. Todos nós temos as limitações na corrida, as falhas na corrida, todos nós temos o calor que enfrentamos na corrida, o sol, a necessidade de água, de hidratação, o percurso às vezes é longo, o cansaço vem, todos nós enfrentamos isso na corrida. Mas o vencedor, aquele que vai chegar lá no fim com esse status, com esse emblema, com essa marca, é aquele que está sempre desejando cruzar a linha de chegada como Deus o estabeleceu. Tem muitas pessoas na corrida distraídas. Tem muitas pessoas na corrida com mochilas pesadas. Pastor Paulo pregou no mês passado, acho que foi retrasado, né? Antes foi o pastor Brito, sobre a série dos pesos, né? Como é que está a sua mochila na corrida? Você está carregando talvez coisas que não precisa, que está te atrapalhando, que está te puxando para trás, te cansando. Você não vai conseguir dar um sprint se você não aliviar a mochila. Você não vai conseguir acelerar se você não tirar coisas, talvez, que não são necessárias da mochila. Tem muitas pessoas que estão na corrida apontando o dedo para os outros, criticando, zombando. Não é assim a maneira de você correr a corrida. Você não vai conseguir sprintar e chegar até o final como vencedor. Não vai. E o pior, sabe o que é? Está cheio de gente, está cheio de crente achando que vai chegar no final como vencedor e vai receber galardão, honra, prêmio, posição, vitória da parte de Deus. Não vai, não é o que a Bíblia ensina. Já ministramos muito sobre isso aqui, não vai. Se você não chegar lá como Deus estabeleceu que você deveria chegar, você não vai receber o que Ele tem preparado para você. Não é assim, irmãos, não é. Precisamos correr da maneira como Ele estabeleceu. Mas hoje eu estou aqui, nessa primeira palavra, para te falar que Deus está contando com você, Deus está te chamando, Deus está de olho em você, Deus está pronto para te ajudar, Deus está querendo que você cruze a linha de chegada aqui para receber tudo aquilo que Ele separou para você. Eu quero te dar esperança nesta manhã. Não fica desanimado na corrida, não. Tudo que Deus preparou, prometeu, separou, cantamos aqui no louvor agora há pouco, Ele está com tudo isso reservado para te entregar. Para Deus, não importa a maneira como você começou. Para Deus importa mais a maneira como você continua e a maneira como você vai chegar até o fim. É isso. Talvez você tenha começado errado, talvez você tenha escorregado, talvez você tenha se desviado no percurso,
Mas a Bíblia diz em Eclesiastes 7:8, o fim das coisas é melhor do que o início. E aí entra a estratégia do sprint. Tá bom, pastor, eu sei que precisa de muita coisa para poder me adequar, ainda estou fora do padrão. Existe uma estratégia? Existe o sprint. É essa aceleração que a gente está querendo propor para a igreja nesse mês de junho, para você fazer agora nesse período do fim. Existe uma estratégia que você pode usar em Deus para que Deus mude a sua sorte. Existe uma estratégia que você pode usar em Deus para que Deus abra portas para você que você ainda não viu abertas. Para que você experimente coisas nas mais variadas áreas da sua vida que você não experimentou. A estratégia é essa aqui, é o sprint. É aquela intensidade especial, aquele gás que você vai dar agora no fim, no final do percurso. Quantos estão preparados para dar o sprint agora no fim? Diga amém. Respira fundo, reserva o gás aí, porque você vai precisar dar um sprint. Então, falou de sprint, você deve lembrar de intensidade. Intensidade maior, diferente. Vocês viram que os meninos correram bem mais do meio para frente? Outra coisa que você tem que lembrar quando falar de sprint, urgência. Não é para ontem. Não pode ficar pensando se vai ou se não vai, não. É para hoje, é urgente. É hoje que você deve acelerar. O sprint deve ser dado hoje. E outra coisa que nós não podemos esquecer quando se fala de sprint, tempo do fim. Irmãos, estamos no fim, sim ou não? Vou perguntar de novo. Estamos no fim, sim ou não? Eu não sei se você é como eu, como pastor, que ele já me falou que ele é assim. Talvez tenha aprendido um pouco com ele, eu não era tão assim. Mas eu sou muito ligado a tudo aquilo que acontece no mundo. Eu fico lendo, vendo, ouvindo reportagens, vou atrás das fontes, porque hoje você não pode confiar muito nas notícias. É bom você ir atrás das informações. Mas tem crente que ele não está vendo o que está acontecendo no mundo, não. Tem gente que está vivendo a vida cristã e está levando a vida e esperando a coisa. Não, irmão. Se você tiver de olho a respeito do que está acontecendo no mundo, rapaz do céu, você vai ficar pronto para botar o pé no acelerador e pisar com tudo. A coisa está feia. O que tem acontecido de sinais no mundo, estou falando do ponto de vista natural mesmo. É claro que todo sinal que você vê aqui no mundo natural, ele aponta para algo no espiritual. Mas aquilo que a gente tem visto mesmo acontecer, tem mostrado que o tempo do fim está muito próximo, muito próximo. Nós estamos exatamente no momento de pisar no acelerador, de dar o sprint, Helder. Exatamente nesse momento, no fim da corrida, Pastor, tá bom, eu quero acelerar, não quero perder tempo, não quero ficar para trás. Eu só queria entender, a Bíblia fala a respeito dessa questão da urgência, da aceleração? Fala, a Bíblia fala. Olha o tanto que Deus vai nos alertar aqui com estes textos que eu separei. Salmo 90, 12. Anote e ouça. Salmo 90, 12. Eu prefiro muito mais que você me ouça aqui do que você fique preocupado em abrir na referência e talvez perder aqui o fio da mensagem. Salmo 90, 12. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos corações sábios. E eu fui pegando esses versículos e fui fazendo paráfrases, trocando as palavras, para melhorar o entendimento. Ensina-nos a contar os nossos dias. O que o salmista está dizendo? Senhor, me ensina a não perder tempo na vida. Não cabe aqui? No sentido? Cabe. Salmo 119, 60. Com relação aos teus mandamentos, olha o que o salmista diz. Apresso-me em cumpri-los. Salmo 119, 60. Com relação aos teus mandamentos, eu não quero ficar me retardando, procrastinando, eu não quero ser lerdo, não, eu quero me apressar em cumprir. É o que o salmista está dizendo. Isaías 55, 6. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto, ou seja, rápido, hoje, agora, enquanto Deus está dando a oportunidade, no tempo oportuno. É isso que a Bíblia está dizendo, se você trocar as palavras. Então olha essa questão da urgência, da aceleração, Rony, na Bíblia, Deus mostrando. Jeremias 1,12, nessa versão aqui que eu peguei diferente, eu peguei de propósito, talvez seja diferente da sua,
Jeremias 1,12, a Bíblia diz assim: ó, apressarei minha palavra para cumpri-la. Olha o que Deus diz: eu apressarei, eu quero acelerar a minha palavra para cumprir. 2 Coríntios 6,2, noutra versão também, que casa mais com o nosso assunto aqui hoje, Deus disse: no tempo certo eu te atendo, no dia da salvação eu te ajudo, então é agora. O tempo certo chegou, acelere para o propósito. E o último, Romanos 9, 28. Romanos 9, 28. Olha o que a Bíblia diz: e assim o Senhor cumprirá o que disse, rápida e definitivamente. Urgência está na Bíblia. Aceleração está na Bíblia. Esse alerta de Deus para nós hoje, nos acelerarmos no fim da corrida, está aqui na Bíblia. Esse é o tempo. Esse é o tempo. Pergunto para a igreja: pastor, o sprint é para todos? Ou seria talvez para alguns? O que vocês acham? Todos nós devemos dar um sprint nesse tempo do fim, sim ou não? Sim, porque todos estão na corrida. Todos, não tem ninguém de fora. Todos estão no processo. Todos estão sendo aperfeiçoados. Todos estão com os olhos aqui na linha de chegada. Todos querem cruzar a linha de chegada como vencedor. Então o sprint é para todos. Onde precisamos aplicar essa estratégia? Aqui é um dos pontos mais importantes da palavra. Presta atenção aqui. Aonde você precisa sprintar na sua vida cristã? Aonde você precisa acelerar na sua vida cristã? Áreas que talvez até hoje não foram tocadas por Deus. Temos áreas assim em nossas vidas? Temos. Eu tenho, você tem, nós temos. Tem alguém perfeito? Tem alguém pronto? Tem alguém já prontinho para ir para o céu? Tem alguém pronto já para subir o pódio aqui, receber? Não, nós estamos na corrida, no processo. Estamos sendo lapidados, trabalhados, amadurecidos. Ele está a cada dia forjando o caráter de Cristo na sua vida. Então, em que área que eu e você precisamos acelerar nesse tempo do fim? Áreas que ainda não foram tratadas, transformadas por Deus, não aperfeiçoadas, áreas paralisadas, petrificadas, e que são áreas fundamentais. Hoje eu vou falar de uma, domingo que vem eu falo de outra, no outro domingo eu falo de outra, são 3. Na verdade são muitas áreas, e eu vou ministrando aqui, Deus vai mostrar para você em que área você vai precisar de dar o sprint e acelerar. Mas eu vou destacar 3, né? Uma hoje e 2 nos próximos domingos, ok? Mas o sprint, essa estratégia, serve para estas áreas. Áreas que ainda estão aí fechadas, endurecidas. Deus não entrou, Deus não mexeu, Deus não moveu, Deus ainda não cumpriu o propósito dele. Nós temos áreas assim em nossas vidas, nós temos. Por que darmos o sprint? Porque estamos no fim. E aqui eu quero entregar para vocês alguns sinais que talvez vocês não saibam. E eu acho importante a gente estar ciente disso aqui para caminharmos em alerta, ok? Mateus 24, Jesus fala de alguns sinais do fim dos tempos. Só que esses sinais, irmãos, são sinais que já vêm acontecendo há muito tempo. Desde quando ele falou, desde quando ele profetizou. Coloquei aqui, guerras, rumores de guerras, fomes, pestes, terremotos, falsos profetas, perseguições dos cristãos, o amor se esfriando. Isso é coisa nova? Sim ou não? Não é, irmãos. Desde que o mundo é mundo, isso aqui existe. Já está acontecendo. Desde quando Jesus profetizou sobre isso aqui em Mateus 24, isso já vem acontecendo e muito. Então eu não quero perder tempo aqui nesses sinais. Eu quero gastar um tempinho maior a respeito dos sinais da aproximação do fim. É uma outra categoria de sinais. Veja bem, nós temos 2 categorias, sinais do fim e sinais da aproximação do fim. É uma outra categoria. É nesta categoria que eu e você precisamos ficar de olho. Pastor, qual que é a principal característica dessa outra categoria de sinais?
a intensidade dos acontecimentos. Vocês já pararam para observar o tanto que isso aqui que já vem acontecendo tem se intensificado demais? Sim ou não? Sim. Então, coisas que já vem acontecendo, não é novidade, mas agora, no fim do percurso, tem se intensificado demais. E outra, mais, novos sinais surgindo. Então, você tem que estar de olho na questão da intensidade dos sinais e outros novos surgindo. Vou falar de alguns aqui. Por exemplo, não sei se você observa isso. Com relação às guerras, bomba atômica é novidade para alguém? Armas nucleares é novidade para alguém? Sim ou não? Não é. Mas vocês observaram que agora, nesses últimos dias, os chefes de Estado do mundo, presidentes de várias nações, o que eles estão falando a respeito das bombas nucleares? Vocês observaram o detalhe? Eles sempre falaram em investimento, em bombas nucleares, ensaios para testar, investimento para guardar para quando for preciso. Nos últimos dias, o que eles estão falando? Eles estão falando em usá-las. Sim ou não? Vocês estão vendo isso? Não? Eles querem usá-las. Então, até então, investimento, vamos guardar, está separado, está aqui, deixa lá. Você sabia que os Estados Unidos, a Rússia, tem bomba atômica guardada lá para destruir a Terra 15 vezes? Sabia disso? Estados Unidos e Rússia, se eles quiserem destruir a Terra 15 vezes com arma nuclear, está lá, está guardadinho, eles têm. Você sabia disso? E eles só ficavam falando em ensaios, está lá, não vamos usar isso se precisar. Ninguém nunca vai usar. Agora, irmãos, eles estão falando em usar. Não, se for preciso, vamos usar. Agora, há poucos dias atrás, o presidente dos Estados Unidos falou para o presidente da Rússia, Putin está brincando com fogo com esse ataque da Ucrânia. Né? Nós estamos aí querendo pacificar e tudo, ele está brincando com fogo. Né? Aí o chefe de segurança da Rússia respondeu o Trump, falando assim, com relação a essa fala dele de brincar com fogo, eu só me lembro de uma coisa, Terceira Guerra Mundial. Eu espero que ele entenda isso. Se ele está achando que nós estamos brincando com fogo, nós estamos preparados para uma Terceira Guerra Mundial. Pergunto para a igreja, quando se fala de uma Terceira Guerra Mundial possível, estamos analisando cenários aqui, não estou afirmando nada não. Estou te mostrando o que está acontecendo para você ficar esperto, para você fazer leituras espirituais. Quando se fala de uma Terceira Guerra Mundial, o que a gente lembra? Que a Bíblia fala que vai acontecer, que vai ter que acontecer agora no fim. A manifestação de um agente de paz mundial. Quando que vai ser necessária a manifestação desse cara, que a Bíblia chama de anticristo? Quando que vai ser necessária a manifestação dele? No ambiente de guerra mundial, é óbvio. É óbvio. Então vai associando, vai encaixando as peças aí e entendendo junto comigo tanto que nós estamos perto do fim, do percurso. Estamos no tempo de darmos o sprint e acelerarmos. Essa guerra entre a Rússia e a Ucrânia, ela tá intrigando assim, os especialistas, porque já era para ter acabado, mas não acaba. E vocês acham que a Ucrânia, por ser pequenininha, fraquinha, a Rússia é uma grande potência bélica, a Ucrânia está praticamente morta? Não, agora, semana passada, eles fizeram um ataque contra a Rússia, mas inteligentíssimo. Os caras arquitetaram há um ano esse ataque e fizeram um ataque com drones. Eles atacaram as bases aéreas da Rússia, que tinham os aviões que os caras usam para levar as bombas atômicas. E ele marcou uma reunião urgente. E aí o que ele falou? É claro, se for preciso usar as armas, nós vamos usar. Estou mostrando para vocês alguns sinais, para vocês pensarem junto comigo e constatar o tanto que nós estamos no tempo do sprint, porque estamos no tempo do fim. Mas tem mais. Engenharia e inteligência genética e inteligência artificial. Quem tem ouvido falar sobre isso, diga amém. IA, inteligência artificial e EG, engenharia genética. Irmão, vocês não sabem o tanto que esse negócio está mexendo com a humanidade. Os especialistas estão falando que a IA
já está trazendo um impacto, Lourdes, maior do que a descoberta do fogo para a humanidade, maior do que a descoberta da eletricidade, pastora. Olha a repercussão da IA e da engenharia genética. Vocês acham que esse negócio, essa tecnologia toda que está surgindo aí, ela só traz benefícios? Sim ou não? Não, irmãos. Não. Existe uma mente pensante por trás. Existe. Até que ponto tudo isso traz benefício? Até que ponto? Não, com certeza traz muito malefícios. Eu anotei alguns aqui só para você pensar junto comigo. Vamos pensar, ok? Quero alertar a igreja e depois falar do porquê precisamos de acelerar. Olha o que a IA e a EG têm causado muito. Perda de empregos devido à automação muito eficiente e semelhante à humana. Poxa vida, os caras estão inventando uns robôs que estão superando os humanos. Estão fazendo coisas assim incríveis. O que está acontecendo? Desemprego em massa. Não, você não pode ir embora, você não serve para fazer não. Eu ponho o robozinho aqui, ele resolve para mim, você está desempregado, está na rua. Ué. Lá na Europa tem robô que você passa perto dele, você assusta. Não tem nem como fazer pegadinha mais, vídeo cacetada, porque é um ser humano, pastor. Tem jeito. Viés e discriminação, outro malefício. Sistemas de IA dependem das informações que os alimentam. Infelizmente, muitos algoritmos incorporam preconceitos históricos e sociais presentes nos dados de treinamento, o que pode resultar em decisões injustas, contratações injustas, concessões de crédito injustas, policiamento tem evidenciado também, e policiamento tem evidenciado com ela, pode reforçar a desigualdade em vez de armazená-las, né? Falando aqui da questão da injustiça com relação às contratações de funcionários, por causa de informações da IA. Terceiro malefício, invasão de privacidade. Isso aqui está acontecendo demais. Você temos que tomar cuidado. A coleta massiva de dados pessoais por ferramentas de IA representa um risco crescente à privacidade. Essas informações frequentes utilizadas para personalizar experiências ou otimizar processos podem ser exploradas de forma indevida. Outro malefício, impacto ambiental. Tecnologias de IA demandam muita energia. Então pode prejudicar mais ainda o meio ambiente e produzir mais ainda aquecimento global. Vai vendo a escalada de coisa ruim. Você vê, um trem que está surgindo aí, que todo mundo está falando, meu Deus, agora descobriu, né, o que devia ter descoberto. Tá, mas será que é só benefício? Olha aí. 5. Falhas e erros de software. Todo programa tem, está sujeito. 6. Dependência tecnológica. Isso aqui foi o pior para mim. Dependência tecnológica. As pessoas podem começar a descansar, confiar nas respostas e soluções da inteligência artificial. E por causa disso, deixar de pensar, deixar de construir, deixar de criticar, deixar de debater, de buscar conhecimento, evoluir, explorar suas capacidades naturais. Por quê? A inteligência artificial responde tudo. Ela te dá tudo prontinho. Você não precisa de aprender nada, ir atrás de nada, construir nada, buscar nada. A IA está pronta para te entregar tudo, de mão beijada. E aí, até que ponto isso é bom, isso é ruim? Os professores estão falando que está complicado nas escolas, porque passa trabalho para os alunos, eles não pesquisam, eles não vão atrás do conhecimento, eles vão atrás da dona IA. Dona IA, mostra para mim tudo aqui, a resposta, me dá o trabalho prontinho, eu só vou colar e copiar. Mas, irmãos, onde nós vamos parar? Um ser humano que não critica, que não pensa, que não avalia, que não faz escolhas, que não tem opinião própria, que não reconhece suas habilidades naturais, sua capacidade de construção, depende de tudo que vem de fora. Então, veja bem. Outro malefício, manipulação e desinformação. Assim como as fake news já têm sido tão destrutivas há muito tempo, não é novidade para você fake news. Agora, com a IA, o que apareceu? As deepfakes podem produzir o mesmo mal ou ser pior ainda para a humanidade. Então, fake news, agora com a IA, deepfakes. E último, a desumanização do ser humano. E aí a gente lembra do tal do bebê reborn, que está aí na moda agora. Essa bobeira de bebê reborn, isso aí é uma baita de uma superficialização da vida, né, humana, né? Isso aí é uma afronta ao que Deus fez, ao que Deus faz.
pessoa pegar um bebê de borracha que não tem vida, não tem nada, querer marcar consulta para ele, irmã Meusa, querer batizar na igreja, está vendo tanto que a humanidade está doente? A humanidade está doente mentalmente, emocionalmente. Então, quando uma pessoa pega um bebê reborn e quer tratar como ser humano, ela está afrontando o Deus da vida, o Deus que criou a vida, porque esse boneco não tem vida, não tem vida. Mas está aí, ó, irmãos, o tempo está na moda, está crescendo. Então, estou mostrando coisas para vocês que têm acontecido, que comprova que nós estamos no meio do percurso para o fim aqui, ó. Nós não estamos lá no começo, não. Nem ali no 20%. Nós estamos do meio para cá. Estamos chegando aqui, ó, na linha de chegada. Estamos no tempo da aceleração, no tempo do sprint. Esse é o tempo. Esse é o tempo. E sabe o que é interessante? Tudo isso que eu falei para vocês, está na Bíblia ou não está? Daniel capítulo 12. Tem uma profecia lá que ele fala que nos últimos tempos a tecnologia, a ciência, o saber avançaria de uma maneira incontrolável. É o que a gente está vendo. Está na Bíblia, irmãos. Está na Bíblia aqui, ó. O que está acontecendo, o que estamos vivendo, está na Bíblia. Mais coisas, vem passar para a última parte da palavra aqui. Outros sinais. O que eu vou falar aqui não é novidade. Você já vai pensar, pastor, isso aí sempre existiu. Por exemplo, poligamia sempre existiu, sim ou não? Sim, desde o Velho Testamento. Divórcio sempre existiu? Sim. Relação amorosa, compartilhada, aberta, sempre existiu? Sempre. Só que o que tem acontecido agora? Esse negócio tem sido incentivado, estimulado, tem virado cultura. Então, lembra que eu falei para vocês que nós temos que estar atentos a essa categoria de sinais nova, que demonstra a intensidade da coisa, o tanto que o trem está ficando pior. Não é que é novo o que está acontecendo, é da forma que está acontecendo, é que é novo. Não é novidade poligamia, divórcio, relação amorosa aberta. Tudo isso está se tornando normal, virando cultura, sendo incentivados. Se você não sabe, isso aqui já existe, já está acontecendo. Fica atento a isso, para você não assustar e preparar para pisar o pé no acelerador. Casos de casamento e sexo com animais sendo permitidos no mundo. Tem alguns países da Europa. Sexo com animais sendo permitido, casamento com animais. E esse negócio aqui também, que eu não vi, eu vi agora tem pouco tempo, casamento consigo mesmo. Eles estão chamando de sologamia ou autogamia. Eu até conversando com o Exley no dia, ele até comentou comigo que teve um caso aqui perto de nós, né? Em Caldas Novas, a pessoa casando com ela mesma. Então veja bem, irmãos, são tudo coisas que vão diretamente contra a palavra. São coisas que estão acontecendo para afrontar Deus. São coisas que estão acontecendo no tempo do fim, no tempo que eu e você precisamos dar o sprint, acelerar, para nós chegarmos aqui como vencedor. Porque senão, se você não se preparar para isso, se alertar para isso, como eu disse no início, você vai correr distraído, chegar aqui como derrotado. E Deus não quer isso. Deus não quer isso. Então, diante dessas verdades nuas e cruas, eu pergunto para a igreja, estamos no tempo de acelerar, sim ou não? Sim. Está no tempo de dar o sprint, sim ou não? Sim. Pastor, tá bom, eu preciso de acelerar em quê? Falei, né, naquelas áreas importantes, que não foram tratadas ainda e tal. Uma dessas áreas, eu quero começar com ela hoje e nos próximos domingos falo das outras. Anota aí, vamos falar só dela aqui para a gente fechar. Relacionamento e comunhão com Deus. Será que você precisa de acelerar nessa área da sua vida? Como está o seu relacionamento com Deus? A sua comunhão com Deus? Como está? Como que você está na corrida dentro deste aspecto agora específico? Relacionamento e comunhão com Deus. E aí eu coloquei aqui um pacote de coisas que envolve isso, relacionamento de Deus. É um pacote, relacionamento com Deus, é um pacote de coisas. Primeiro, aí você vai avaliando aí se você tem que acelerar ou não. Leitura bíblica. Olha que estatística triste aqui, terrível. Em nome de Jesus você vai correr dela, você não vai encaixar nela não. 2 em cada 3,5 cristãos não lê a Bíblia diariamente, regularmente.
A grande maioria dos crentes nunca leu a Bíblia toda, pelo menos uma vez. Olha que estatística triste. Se você está dentro dela, eu te digo nessa manhã, pisa no acelerador, meu irmão. Pisa no acelerador. Você tem 10, 15, 20 anos, está na igreja, você nunca leu a Bíblia toda. Você não faz questão disso, você não preocupa com isso. 2 em cada 3,5 cristãos não lê a Bíblia diariamente. Como que tem relacionamento com Deus? Como que tem comunhão com Deus? Se você não lê Bíblia, como? Impossível, impossível. Talvez seja uma área que você tenha que acelerar na sua vida. Oração também envolve relacionamento, comunhão. A mesma coisa. Só pratica o estilo de oração emergencial. Os crentes de hoje em dia estão nessa categoria aqui, ó. É aquela oração que eu faço quando eu preciso de algo, quando eu quero algo, quando eu estou num apuro. Você não tem vida de oração regular. Você não separa um tempo para falar com Deus, ouvir de Deus, adorar a Deus, agradecer a Deus, contemplar a Deus. Seja 5, 10, 15 minutos, não importa. Você tem que separar um tempo desse diário para você, entre você e seu Deus. Você só ora de manhã, quando você levanta, obrigado Senhor por esse dia, eu declaro a tua bênção em nome de Jesus, amém? Pronto. E quando você vai dormir, deita na cama, Senhor, me dê uma noite abençoada. É só assim sua oração. Quando você está em algum apuro, alguma emergência, você precisa de algo para pedir para Ele. Como que você tem relacionamento com Deus e comunhão com Deus, se a leitura bíblica e a oração está nesse nível aqui? Congregar, é outro ponto que está dentro desse aspecto. Congregar disciplinadamente, regularmente, viver essa comunhão constante do corpo. Menos de 50% de cada rebanho local cumpre esse princípio aqui. Nós vivemos essa realidade, isso é uma estatística genérica. Menos de 50% congrega regularmente, disciplinadamente. Eu estou falando a pessoas que têm compromisso. Para ele no domingo, o primeiro é congregar, estar na casa de Deus. Então veja bem, se é só 50%, os outros 50% estão naquela categoria de assim, eu vou quando dá, eu vou quando eu quero, eu vou quando me convém. Ei, presta atenção, amado irmão dessa igreja, eu te amo em Cristo Jesus, tudo isso que eu estou ministrando aqui, Deus colocou no meu coração. Coloque o congregar em primeiro lugar na sua vida, primeiro. Domingo você não tem compromisso mais importante do que estar na casa de Deus. Não tem. Ah, pastor, mas eu trabalho. Não, estou falando desses casos excepcionais, não. Fiquei doente, fui fazer uma viagem, férias, não estou falando disso. Estou falando da rotina normal. Está tudo normal na sua vida. Domingo, prioridade tem que ser estar na casa de Deus, congregando. Mas 50% está nesse grupo aqui. Eu vou se der, eu vou se eu quiser, eu vou se tudo cooperar. Não, meu irmão, acelere. Acelere nessa área da sua vida. Se você passa por isso aqui até hoje, acelera. Ser pastoreado. A maioria das ovelhas estão no padrão. Falo que tem pastor, que tem uma igreja, mas ninguém fala na minha vida. Você é dessas ovelhas? Você é dessas ovelhas? Não, eu tenho pastor, eu tenho uma igreja. Tá, mas ele fala na sua vida? Ele te dá conselhos? Você encontra com ele? Você ouve ele? Você considera ele? Ou não? Então você não é pastoreado. Não é. Não adianta você falar que é da igreja do Tatiaia, do pastor Brito, do pastor Daniel, do pastor Paulo, do pastor Josias. Eu sou de lá. Não, a pergunta é, você ouve a nossa voz? Você anda conosco? Você encontra conosco quando precisa? Você pede conselho? Você confia em nós? Ou você só fala que é da igreja e que tem um pastor? Porque a maioria do povo está nessa categoria aqui, ó. Fala o que tem, mas não tem compromisso nenhum. Então talvez esta área da sua vida você precisa pisar o pé no acelerador. Porque o tempo está acabando. Tem que ser antes que o tempo passe ou acabe. Tem que ser antes. Em nome de Jesus, faça um compromisso conosco de ler a Bíblia o ano todo, ou uma vez por ano, pelo menos. Faça o compromisso de ter uma devocional regular, diária. Faça esse compromisso com você mesmo, com Deus, conosco. Isso vai te ajudar. Você vai experimentar de Deus aquilo que você nunca experimentou.
Dentro dessa área ainda, relacionamento, comunhão com Deus, outra característica. E Deus falou comigo no dia da nossa reunião de líderes. Irmãos, tem uma área da nossa vida, nós todos, nós como crentes, filhos de Deus, rebanho, nós estamos muito falhos. Nós estamos acomodados aqui dentro das quatro paredes, não estamos preocupados com quem está lá fora perdido, que ainda não tem salvação, que ainda não está com o nome escrito no livro da vida. E eu tenho pessoas assim na minha família, você tem, nós temos pessoas assim vizinhas nossas, na nossa casa, trabalho, todos nós temos. Mas nós estamos vivendo um tempo de comodismo com relação a essa questão da nossa missão de levar o evangelho para aqueles que ainda estão perdidos lá. Todos nós, eu e você. Na nossa última reunião nós constatamos isso. O pastor ministrou uma palavra, nos desafiou, nos mostrou a importância de acordarmos para isso, enquanto é tempo de acelerarmos nessa questão. As células estão verdadeiros grupos familiares, talvez tirando uma ou outra. Não estou querendo aqui julgar a sua reunião, o jeito que você está fazendo, talvez a sua esteja diferente, mas a maioria, a grande maioria está como grupos familiares, grupos antigos, pessoas amigas, íntimas, acomodadas. Não tem espaço para um visitante, não tem espaço para convidar um novo, não tem. E assim, reunião semana após semana. Deus está nos falando nessa manhã. Deus quer que pisemos o pé no acelerador nesta área. Aquele da sua casa, seu vizinho, do seu trabalho, que você não tem coragem de oferecer uma oração para ele, que você não tem coragem de convidar para a igreja, para o culto. Por quê? Estamos falhando nisso aqui, ó. Quem tem relacionamento com Deus, é natural que ele queira dispensar aquilo que Deus já deu para ele para o outro. Uma das características do salvo, natural, todo salvo ele quer salvar. Todo salvo quer salvar. Você quer ter certeza que você é salvo, Jerusa? De que Deus está aí dentro de você? Todas as vezes que você ter contato com alguém que não conhece Jesus, você vai querer falar de Jesus para ela. É uma característica natural. Vamos para a minha igreja, vamos para o culto, vamos para o dia 29, o culto visitante especial que nós teremos, vamos visitar a minha célula. Deixa eu falar do amor de Jesus para você, deixa eu contar minha experiência com Jesus para você. Irmãos, nós paramos de fazer isso. Deus está cobrando isso de nós. Vós sois sal da terra e luz do mundo. Precisamos acelerar com relação a esta missão. Se eu e você nós temos relacionamento com Deus verdadeiro, vai ser natural essa postura de querer dividir a graça, o evangelho, a verdade com alguém. Vai ser natural. A mulher samaritana teve um contato com Jesus, João capítulo 4. Teve um encontro, uma conversa profunda com Jesus. O que ela fez no final? O que ela falou para Jesus? Ela foi fazer o quê? Quem conhece a história? Depois do encontro tremendo que ela teve com Jesus, ela foi até os seus falar de Jesus, chamou eles para Jesus. Então veja bem, o relacionamento que eu e você temos com Deus, ele vai despertar isso em nós, vai ser natural, esse desejo, essa abertura, para que eu possa dividir com aquele que ainda não tem a verdade e que está às vezes à minha volta. A grande comissão, Mateus 28, Jesus falou: ide por todo mundo e pregar o evangelho. Jesus falou isso para os discípulos depois de uma temporada de relacionamento, de comunhão, de instrução. Os discípulos aprenderam com ele, conviveram com ele, andaram com ele. E no final Jesus falou: agora vocês não vão viver e desfrutar tudo que eu entreguei para vocês, não. Vocês vão entregar para outros. Ide por todo mundo e pregar o evangelho. Vocês estão achando que eu abençoei vocês à toa, eu curei à toa, eu libertei à toa? Não, agora vocês vão levar para os outros. Entrega. Então eu queria fechar essa palavra hoje, focando nessa área. Eu penso que nós precisamos acelerar em primeiro lugar. Eu e você precisamos dar um sprint. É nessa área de relacionamento com Deus, comunhão com Deus. E aí eu falei aqui de algumas coisas que envolvem isso. E estou falando desse aspecto aqui, dessa disposição nossa de alcançar aqueles que estão lá fora.
porque isso também é relacionamento com Deus. Se você não se preocupa com aquele que está indo para o inferno, está faltando um relacionamento, comunhão com Deus. Decida hoje, Deus está aqui nessa manhã hoje, para te falar: meu filho, coloca o pé no acelerador, dá um sprint. Eu posso mudar isso na sua vida, essa área. Eu quero fazer você experimentar muito mais do que você já tem experimentado. Eu quero te fazer chegar no final como vencedor. Talvez o diabo esteja mentindo na sua mente aí: para mim não tem jeito, eu saí do percurso, eu olhei para trás, eu retrocedi, eu pequei. Não, Deus está te falando hoje: pisa o pé no acelerador. Nosso Deus é o Deus que muda as coisas no estalar de dedos. Para Ele um dia é como 1000 anos, 1000 anos é como um dia. O nosso Deus é o Deus da aceleração. O primeiro milagre que Ele fez lá em Caná da Galileia, transformar água em vinho. Para você ter um vinho, produzir um vinho, leva quanto tempo, quantos anos? Deus fez isso numa reunião. Deus pode mudar a sua sorte hoje, se tão somente você sair daqui e decidir: eu quero acelerar, eu quero fazer aquilo que já era para me estar fazendo e não estou fazendo. Hoje o foco é esta área. Domingo que vem tem outra área que você vai perceber que você precisa acelerar. No outro, mais uma outra tão importante. Mas eu queria orar fechando hoje com todos aqueles que tão somente estão com um desejo. Só isso que eu quero pedir de você. E Deus só precisa disso também. Você está com um desejo de dar um sprint na sua vida cristã, no seu relacionamento com Deus, na sua comunhão com Deus. Você está com desejo de acelerar fundo, para que você possa chegar no final como vencedor e ouvir de Deus: vinde, meu filho, bendito de meu Pai, receber as recompensas, a honra, o galardão, a posição, a vitória. Você que está com desejo de experimentar coisas que ainda não experimentou de Deus, Deus está aqui nessa manhã pronto para te abençoar. Quantos querem acelerar? Eu queria orar com você. Vem aqui na frente, você pode vir nessa linha do meio aí.